Olha de novo! O Circo do Português volta para vocês neste agosto frio, esperando a chegada da primavera. Nesta noite de lua cheia, vou falar sobre, adivinha? A crônica. E o que é a crônica? Primeiro vamos falar sobre de onde vem a palavra. Crônica vem da palavra grega Cronos, que era o deus tempo, também chamado de Saturno, aquele que nos traz a vida e nos tira a vida, o tempo. Pois é, da palavra Cronos surgiram outras palavras: cronômetro, cronologia e crônica. O que é originalmente a crônica? Um texto que relatava cronologicamente, isto é, na ordem cronológica, a ordem da sequência do tempo normal, contava os fatos da história. Só que depois, com a imprensa, os jornais, as revistas, os textos para as pessoas lerem, pessoas começaram a escrever crônicas sobre os fatos não tão importantes da história, mas os fatos do dia a dia, do cotidiano, as coisas do homem comum, de todos nós, assuntos até às vezes banais, mas que eram interessantes. E aí surgiu a crônica jornalística, a crônica esportiva, a crônica política, até mesmo a crônica de ficção, que você inventa uma história a partir de algo que poderia acontecer na realidade. Então, são muitas as formas de crônica que existem. E nós vamos começar a tomar um contato com essas crônicas. Alguns alunos meus, hoje ex-alunos, já escreveram belas crônicas. Uma vez uma menina chamada Caroline, uma aluna muito legal, que gostava de escrever, e eu falando sobre a crônica, assim como estou falando para vocês agora, e ela ficou com o olhinho brilhando. Eu notei que aconteceu alguma coisa ali naquele momento. No outro dia ela me trouxe uma crônica escrita por ela sobre o quê? Sobre o quê? Uma viagem de ônibus comum, do dia a dia. Ia para lá, ia para cá, volta para a escola, vai para lá, vai para cá, vai trabalhar, vai no ônibus. Mas no ônibus acontecem coisas, e às vezes coisas muito interessantes, né? Hoje em dia tem aquele pessoal que vende coisa lá dentro, que tem aquelas vozes engraçadas, que faz brincadeiras, né? Tem a pessoa que vem pedir para você falar que já foi viciado, que foi isso, que foi aquilo, mas que agora não, estava se curando, e aí vai te vender uma coisinha também. Tem de tudo, né? E as conversas entre as pessoas, né? Com o cobrador, o motorista. E ela fez uma bela crônica sobre uma viagem de ônibus. E todo mundo gostou, eu gostei muito. Postei coisas sobre como ela escreveu, coloquei no Facebook, todo mundo adorou. E numa outra época, um aluno, teve muitas, né? Mas eu estou lembrando agora, o, o Carlos, o Carlos Bernardo, escreveu sobre alguém que está indo para a escola, para o seu dia a dia, e percebe os meninos que não iam à escola, que não tinham a oportunidade e a chance de estar incluídos na sociedade, que ficavam pelas ruas. E aquilo fez com que ele pensasse, refletisse e tivesse até uma crítica sobre a desigualdade e sobre a sociedade em que a gente vive, a partir daquele fato cotidiano.
Então ele faz uma crônica crítica, né, com ponto de vista dele a respeito daquele fato que acontecia. Você pode contar, narrar, você pode contar e criticar, você pode inventar a partir de algo que possa acontecer. São muitas as formas de você fazer uma crônica. Então, eu vou para vocês aqui. Eu separei 2 trechos. Vamos ver se vai dar para esse vídeo não ficar muito extenso e cansar vocês. Mas um deles é feito foi escrito por considerado um dos grandes cronistas brasileiros, que escreveu muitas crônicas, chamado Rubem Braga. Chama-se O Mato. Veio o vento frio e depois o temporal noturno. E depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda voltou algumas vezes durante o dia, a cidade entardeceu em brumas. Então o homem esqueceu o trabalho e as promissórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto e saiu andando lentamente por aquele morro coberto de um mato viçoso perto de sua casa. O capim, cheio de água, molhava seu sapato e as pernas da calça. O mato escurecia, sem vagalumes nem grilos. Viram? Fim desse trecho. A crônica era maior. Mas o que a gente pode perceber daí? O fato cotidiano. Fala do tempo, fala da chuva, fala da tarde, fala da noite, fala da bruma, né, que é aquele nevoeiro, né? Aqui em Petrópolis a gente chama de russo, tá russo. E história de uma pessoa que trabalha, que promissórias é aquilo que ele tinha que pagar, né? Era os famosos boletos que você tem que pagar. E de repente ele muda um pouco e ele resolve subir o morro que tem atrás, está molhado, capim, e fala da ausência dos grilos, e isso ele cria um texto com os fatos do dia a dia. Isto é uma crônica. Tem uma outra aqui, mas que é longa, que eu gostaria que aqueles meus alunos que têm um livro, lá na página 145, pessoal da turma 2001, alô, olha eu aqui de novo, falando com vocês e com muitas outras pessoas, mas por causa de vocês é que eu fiz esse vídeo, tá? Lá na página 145, eu gostaria que vocês que têm o livro lessem O Jovem Casal. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Então, leiam O Jovem Casal, porque aí depois eu farei, no nosso próximo encontro, um bate-papo sobre o que nós percebemos desta crônica chamada O Jovem Casal, também do Rubem Braga. Tá legal? Muito bem. Então, fico por aqui por hoje, tá? Lembrando para vocês das variadas crônicas que existem todas as formas de crônica, vamos lembrar, a crônica política, a crônica esportiva, crônica até filosófica, reflexiva, né? Mas sempre baseada no cronos, no tempo, em algo que poderia acontecer na nossa existência cotidiana. Beleza? Beijos e abraços para vocês. Assistindo esse vídeo, pensando sobre a crônica e lendo O Jovem Casal, do Rubem Braga. Para quem não tem este texto, eu farei outro vídeo lendo o texto lá no meu canal do YouTube.
Quem não se inscreveu, inscreva-se, por favor. Faça a sua inscrição. Inscrição. Não é inscrição, nem é inscreva-se. Se eu falei inscreva-se, eu falei errado. Inscreva-se. De inscrever-se. Estar inscrito. Beleza? Até mais.